Você acha que o grande problema foi porque seu pai tinha consciência que as coisas não estavam bem, Sim. mas o problema foi mais a dificuldade de ele mudar ou a dificuldade de aceitar sugestões vindas de você? Qual que você acha que foi o ponto ali naquele momento, naquela fase? Eu acho que foi a falta de confiança, querendo ou não, estava funcionando daquele Ah, jeito, sim. sabe. Estavam na zona de conforto. E eu cheguei e tirei todo mundo, né, porque eu tenho esse jeito, né, você sabe, a gente Inquieta. conversa um pouco. É, mas de buscar ser melhor, né, Sim. adoro terapias, você bem sabe. E eu não estava conformada, eu queria fazer mais. Por que não ser melhor? Por que não conquistar mais? Eu sempre tive, né, essa energia, esse impulso. E aí a gente teve uma oportunidade de comprar uma casa do lado, na esquina, né, e aí a gente comprou e fez a sede, reformou, e aí eu tinha um lugar físico mesmo, sabe, a minha mesa, que antes eu não tinha, porque era muito apertadinho. Uhum. E mesmo mudando pra lá, eu ainda sentia que eu patinava, Anderson, sabe, eu não tinha encontrado o meu lugar. Mas o quanto era o lugar ou o quanto era você nessa. Eu acho que era mais o lugar, porque eu queria muito, assim, eu tinha uma vontade de fazer, mas eu não sabia como, então sim, um Uhum. pouco eu, mas também não tinha abertura, porque a gente não tinha uma receita de bolo, Entendi. né. O meu pai, ele passou por diversas empresas como contador mesmo, técnico, né, assinava alguns balanços depois, mas ele não tinha ainda esse perfil, né, de empresário. E aí eu me afastei um pouco do escritório e arrumei uma outra paixão que é terapias, né, não sou formada em psicologia, mas eu fiz alguns cursos holísticos, eh, dei meditação para pessoas ansiosas, porque sou uma delas, né, e aí isso me Naquela época brilhou. você já fazia meditação? Não, não, eu comecei naquela época Naquela época mesmo, mesmo? né, Aí sim, você se curtiu tanto ao ponto que virou também uma profissão. sim. E aí, era uma meditação específica para pessoas ansiosas que eu via tanto que eu gostava e dava efeito para mim, que aí eu proporcionei para outras pessoas. E aí eu fiquei uns 4, 5 anos trabalhando um pouco no escritório, mas ainda não estava me encaixando, e algumas noites e sábado, domingo fazendo meditação. E aí foi uma renda extra para mim, por um tempo, só que começou a ficar muito difícil, porque as terapias holísticas, elas têm, né, você precisa dizer, tem muita gente com preconceito ainda com religião, né, de serem coisas mesmo com outras práticas, né, religiosas, enfim. Então, É que as pessoas, de uma certa forma, entendem muito pouco sobre isso também. sim, E tudo aquilo que, de uma certa forma, é diferente do que é mais lúcido entender, acaba se tornando mais difícil de aceitar, né? sim. Mas foi uma época muito boa, e aí a virada de chave foi quando eu te conheci, quando a gente foi numa palestra bem no finzinho de 2018, aqui em São Paulo. Eu não sei, eu olhei a agenda ali, né, eu falei: "Bom, tem uma palestra lá, marketing digital, vamos lá". Era à noite, acho que uma quinta-feira, uma terça-feira, Foi no Sescom? foi no Sescom. Uhum. E você falou lá 2 horinhas, e eu olhava para o meu pai, Anderson, eu não sei descrever a feição dele, assim, era um misto de, nossa, quanta novidade e quanto desespero. Quando acabou a palestra, ele falou assim: "Carol, a gente tá fazendo tudo errado, tudo errado". E aí eu falei: "A gente tá". Você sabia, né? Que "Sim, eu tava. sabia, pai". Então, Você não me ouviu, pai. e aí, Eu falei isso ai, todo esse falei tempo. tanto, pai, meu Deus. E o curioso foi que a gente sentiu a mesma coisa, a gente saiu muito desesperado. E aí a gente foi até o final te cumprimentar, tirar uma foto. Aí você nem lembro. Muita gente, assim, a gente ficou numa filinha. E aí, dia seguinte, Anderson, já busquei ali curso, já entrei nas redes da Tactus, aí não teve volta, eu descobri o Oceano Azul. Eh, e aí a gente ficou por muito tempo com esse desespero, assim, meu Deus, tá tudo errado, mas calma, a gente tem que arrumar a casa. Então eu vinha pra cá, consumi bastante conteúdo seu, via os vídeos no YouTube, e aí começou a virar uma chavinha, né? Como eu passava mais tempo no escritório, eu acho que todo mundo ali via que eu estava mais presente, eu comecei a conquistar a confiança. Acho que as pessoas pensaram: "Ó, a gente pode começar a contar com ela, de verdade, ela está vestindo a camisa", porque eu acho que me faltava aquela paixão. E quando a gente se conheceu, você falando da Tactus, né, a gente vendo que é uma empresa totalmente diferente, que
né? Tem até patinete. A gente vindo pra cá, eu adoro os seus brindes, né? Preciso falar. Eu adoro as coisinhas que você proporciona. Quando eu cheguei e tinha o cookiezinho com a tua inicial ali, a H, tudo isso foi um mundo muito diferente. Eu falei, nossa, existe uma contabilidade, uma profissão, né, que, que pode ser legal, né? Porque antes eu não... Teve uma vez que eu fui preencher uma ficha ali do hospital. E qual a sua profissão? Contadora. Sabe que eu não me apropriei disso na época? Eu falei, não, não sei, eu não sei. E hoje, quando, né, o que você faz? Ah, eu sou contadora, com muito mais propriedade, sabe? Então, eu encontrei mesmo, assim, o meu propósito. E é muito legal ver como era muito diferente antes. Os amigos do meu pai, as rotinas que a gente tinha, toda segunda-feira aí no CRC, consumir aquelas palestras bem técnicas, que, lógico, sempre ajudaram, né? Mas a gente imprimia apostilinha, né? Encadernava e aí encontrava... Eu era a pessoa mais nova de lá. Só tinha gente de 45 anos pra cima. Eu tenho certeza, assim. Eu ainda, né? Tava ainda terminando a faculdade. Tá quantos anos agora? Eu tô com 32. E eu falava, nossa, que gozado, assim, né? Que estranho. As referências que eu tinha de amigos do meu pai que tinham escritórios, ou eram do mesmo tamanho com a gente, ou eram ainda menores. E aí, eu te conhecendo, a régua e os parâmetros e, enfim, as referências mudaram totalmente. E aí eu fui trazendo meu pai, né? Tanto que o primeiro summit que ele foi, ele falou que não dormiu, né? De um dia pro outro, porque eu acho que é E o tanta primeiro que foi em informação. 2020? Aham, sim. O primeirão mesmo. O primeirão, sim. Aham. E ele não dormiu, ele ficou. A gente sai, né? É muito estímulo ali, né? E aí eu fui conquistando a confiança dele. Eu entrei para a sociedade também, Anderson, porque eu estava como funcionária lá, né? Por um bom tempo. E aí tudo foi acontecendo. Então foi muito legal. Seu pai tá com quantos anos? 64. Então ele tá prestes a entregar o bastão definitivamente. Aos pouquinhos, ele fala, como a gente mora, né, muito perto, eu vejo que faz muito parte da rotina dele ir pro escritório, né? Ele, É, ele se sente importante. É uma coisa, por exemplo, que para a vida dele tá ligado ao trabalho é fundamental. sim, sim. E aí ele fala, Carol, eu quero ir até quando for possível. Só que dá pra ver que do ano passado pra cá, que foi a época também que eu entrei na mentoria, eu acho que ele se sentiu mais seguro de dar uma soltadinha, sabe? O que eu acho bom. Eu acho muito bom isso, porque aí Porque também eu você, tomo forma. sim, que aí você também começa a ter mais autonomia. Sim, eu acho muito bom. Ele ainda fica em alguns setores, por exemplo, ele ainda faz imposto de renda, legalização um pouco do contábil, mas ele deixa o resto comigo, assim, todas as decisões é muito diferente, assim, quando eu venho com uma proposta de expansão, por exemplo, pai, olha aqui essa ferramenta, vamos por esse caminho, o que que você acha disso? É muito diferente, ele topa tudo, tá muito legal, porque eu conquistei esse lugar, sabe? E eu fiz por merecer. Então, E, é muito legal. e como ficou as terapias holísticas que você estava se dedicando? Na pandemia, muitos espaços fecharam, né? Muitos espaços fecharam realmente, e aí a gente tentou uma versão remota, mas não é a mesma coisa. E o tempo no escritório me consome bastante. Então, às vezes, eu me encontro com o pessoal, mais colegas ali que meditavam comigo, para a gente se cuidar, porque a gente precisa, né, também meditar, enfim, isso tem que estar na nossa rotina. Mas eu não ganho mais dinheiro com isso, né? Eu não ajudo mais outras pessoas como eu fazia. Eu entendi que foi um ciclo bonito e agora eu uso no meu dia a dia mesmo. Inclusive, dei uma respirada antes de vir pra cá, mas acho que não sei se adiantou muito, que eu tô nervosa ainda.